que tio Labão enganou ele, não. O costume lá era que a mulher mais nova casasse depois, segundo. Mas a mais velha casasse primeiro. E o que me chama a atenção é: você me enganou. Eu quero Raquel. Vai ter que trabalhar mais 7. Ele trabalhou 14 anos ali. E tudo que ele pegava, gado, tudo, ele tirava a primogenitura. Ele tirava o primeiro para o Senhor. Por isso que ele foi próspero ali. Por isso que Deus abençoou a vida de Jacó ali. E a Bíblia vai nos declarar que Jacó já tinha 2 esposas e as concubinas. Então a Bíblia vai nos declarar que a sua mãe, Isabel, tendo de saber que também, no vendo, tinha 2 nações, que o menor ia servir o maior. E vendo que quando Jacó estava com tudo, Jacó ele fez o voto, foi para a casa do tio Labão, e ele queria voltar para cumprir o voto. Porque se ele falou: Senhor, se você estiver comigo, me dá de comer, me dá de vestir, eu voltarei e levantarei um altar. Então ele tinha que voltar para cumprir o voto. Mas a Bíblia vai nos declarar, meus irmãos, que quando Jacó ele volta, Isaú, seu irmão, ele fica sabendo. Por isso que a Bíblia vai nos dizer que ele leva capitões para ir contra Jacó. Mas quando chega ali, Deus cria a situação, em vez de ele arrumar confusão, ele teve um encontro com Jesus no vale de Jacó, aonde o anjo ele está ali trabalhando, lutando com o anjo a noite toda. E o anjo falou: me solta. Não, vou só se soltar quando você me abençoar. E o anjo fala: qual é o teu nome? O meu nome é Jacó. Eu vejo Deus falar assim: já que você falou a tua identidade verdadeira, quando você falou que era Esaú, mas agora tu falou que era Jacó, eu mudo a tua história. Deus não mudou o nome de Jacó, mas sim mudou a história de Jacó, a travessia de Jacó. Porque ele foi 12 tribos de Israel, como se fosse Jacó ou Israel. A Bíblia vai nos declarar que José, Raquel era estéril. Raquel não podia gerar filho. Raquel começa a impressionar Jacó, falar assim: você não vai me dar um filho? Eu vejo Raquel falando assim, eu vejo Jacó falar para Raquel assim: eu sou Deus por acaso para te dar filho? Deus ouviu do alto do céu, e ele teve 2 filhos, Benjamim e José. Tendo que José, os seus irmãos odiou José, porque seu pai amava mais José do que todos os seus irmãos. Mas José se destacou entre os seus irmãos, porque como nós acabamos de ler, você vai ver aqui que José trazia o relatório dos seus irmãos, que ele fazia com os gados ali, o trabalho, falava para o seu pai. Por isso que os seus irmãos se odiou, porque o pai deu ordem a José para vigiar os seus irmãos e trazer o relatório das coisas erradas que os seus irmãos faziam. Ele trazia ao seu pai. Tanto é que ele aborreceu pacificamente. Entendo que quando José ganha a túnica do seu pai, de muitas cores, e naquela época quem ganhava a túnica era sacerdote, rei ou profeta que ganhava a túnica. Quem era uma pessoa importante. Jacó, para o seu filho, ele era importante.
Porque José, ele era diferente. José, tanto ele que era novo, mas ele era diferente dos outros irmãos. Porque José, ele carregava o testemunho que os seus irmãos não carregavam. José obedecia o seu pai como seus irmãos não obedeceu. Por isso que ele mereceu a túnica. Mas eu vejo uma inveja entre os seus irmãos pela vida de José. José é o mais amado. José ganhou essa túnica e eu não tenho túnica. Eu vejo Deus falando do alto céu e falando, ele ganhou porque ele mereceu. Ele ganhou porque ele é diferente. Quando eu vejo os seus irmãos aborrecendo aquilo que José ganhou, eu vejo isso na minha vida e na tua vida. As pessoas não vão ter inveja da roupa que nós vestimos, das coisas que nós temos, mas naquilo que nós carrega dentro da minha vida e da tua vida. A unção que Deus te deu, a unção não é diferente, a unção é diferente das outras, rapaz. A unção que você tem não é a unção de galinha, não. Não é a unção qualquer, não. A unção que Deus te deu não foi ungido por homem, mas foi ungido por Deus. Foi dado por Deus, não foi dado por homem. Por isso que os seus irmãos teve inveja de José. Sabe por que o povo tem inveja de mim e de você? Porque aquilo que Deus ele colocou na minha mão e na tua mão. O povo tem inveja do dom que Deus te colocou, do louvor que Deus colocou na tua boca, da pregação que sai dos teus lábios. Tem muita gente que não gosta de mim e de você falando, de você pregando. Mas quem te chamou e quem chamou eu, foi Deus que te chamou. Deus, ele me chamou. E a Bíblia vai nos declarar que José teve um sonho. Mas o sonho que José teve não foi um sonho qualquer, mas sim foi sonho profético do que ia acontecer na vida dele e da sua família. Porque José nasceu para mudar a história da tua casa. José nasceu para mudar o algo que ia acontecer lá na frente. E José, não entendendo do sonho, e falou: eu vou contar para os meus irmãos. Eu vou contar. Sabe por que José contou? José sabia que seus irmãos não gostavam dele. Mas José, ele contou porque ele não via maldade em ninguém. Ele não tinha malícia com ninguém. Ele contou na inocência, pensando que os seus irmãos não iam fazer nada. Mas tendo que ele contou que o meu molho estava de pé e os 11 se prostrou diante de mim. Os seus irmãos interpretou o sonho e falou: nós dobraremos diante de ti? Nós jamais. E a Bíblia vai nos declarar que ele teve outro sonho, que a lua e as estrelas se dobraram ou se inclinaram diante dele. Aleluia. Esse sonho é um sonho profético que Deus ele deu para José. Era um dom que José ele tinha, que Deus ele deu. A Bíblia vai nos dizer que o seu pai dá ordem para ir atrás dos seus irmãos. E quando seus irmãos avistam de longe e falando: lá vem o sonhador, a Bíblia vai nos declarar que ele planejou a matar José. E Judá falou: não, nós vamos matar o nosso irmão, sangue inocente, sangue do nosso sangue, vamos jogar ele no poço aqui. E tirou a túnica de José. Mas o que eu quero trazer essa palavra, muitos querem matar o seu sonho e o meu sonho. Muitos querem matar o meu projeto e o teu projeto. Mas o Deus está falando aqui
aqui, ó. Não fala o teu sonho para qualquer pessoa. Não fala o teu projeto para qualquer pessoa. Que muitos batem no meu peito e não estão nas tuas costas falando. Pode contar comigo. Mas quando você falar do sonho, ele vai falar impossível acontecer. É forte. Tem muita gente que nós vai falar, a pessoa não vai acreditar. Tem muita gente que nós vai falar o projeto, a pessoa vai dar errado. Por isso que nós temos que tomar cuidado quem nós vai contar o projeto. Para quem nós vai contar o sonho que Deus deu para mim e para você. Porque tem muitas pessoas